Olá pessoal, bom dia. Bom, na aula de hoje nós vamos dar início ao estudo sobre o sistema locomotor. Hoje a gente vai estudar o sistema esquelético, ou mais precisamente os nossos ossos. Bom, os ossos são um tecido rígido e tem como principais funções sustentação, proteção, fixação muscular, formação de sangue e reservatório de ímã, em especial o cálcio. Ele é constituído por dois tipos de tecidos conjuntivos, o periósteo, que é uma parte do tecido conjuntivo que reveste a superfície externa do osso, e o endósteo, que reveste as cavidades do osso, incluindo os espaços e cavidades medulares. Então, essa é a constituição do osso. Bom, a medula óssea, ela é uma estrutura mole que está presente no interior dos nossos ossos e elas podem ser de dois tipos: amarela, quando ela é constituída por tecido adiposo, ou mais precisamente a gordura, ou vermelha, quando ela produz as células do nosso sangue. Aí vocês estão vendo um exemplo de um osso, um osso longo. As partes que constituem ele, a epífise, que seria a parte inicial e a final do osso, a parte mais arredondada, e a parte do meio, que é a diáfise. Então, aí vocês observem que ele tem uma parte amarelada, E no interior dele a gente observa a medula óssea vermelha, que aí ele tirou até a foto aí mais com microscópio eletrônico, mais ampliada, Vocês observem também que nessa parte está mostrando que o periósteo seria essa parte mais externa e o endósteo a parte mais interna do nosso osso. E lembrem que um osso, para se ligar a outro, como esse daí, ela na epífise, na cabecinha aí do osso, tá? Que a gente pode dizer assim, tem uma cartilagem para que esse osso consiga se ligar a outro osso. Professora, como é que ocorre a reparação de fraturas? O que é que acontece quando a gente quebra o osso? Bom, os ossos eles possuem alto metabolismo e capacidade de regeneração, diferente de outras partes do corpo. Quando ocorre uma fratura, sempre há um rompimento de vasos sanguíneos do osso, do periósteo, que é a parte mais externa, e do endósteo, que é a parte mais interna. Os macrófagos, eles vão entrar em ação e vai ocorrer uma intensa proliferação de células de periósteo e de endósteo, que vão formar um canal, ou melhor, um anel conjuntivo ao redor da fratura, que a gente chama de calo ósseo. Os macrófagos são células que fazem a limpeza, vamos dizer assim, preenchendo o espaço entre as extremidades que estão quebradas do osso. Assim, ele vai começar a reconstituição da estrutura que o osso possuía antes da fratura. Mas é bom lembrar que quanto mais velha a pessoa for, mais essa reparação vai demorando. Então, não quer dizer que por eu ser jovem, eu vou ter uma reparação mais rápida. Mas assim, meu metabolismo, ele tá melhor do que quando eu estiver um pouco mais velho. Então, a capacidade de regeneração dos ossos, ela é bem maior quando você ainda é mais jovem. Outra pergunta, professora. Como é que os aparelhos ortodônticos atuam? Bom, apesar do osso ser um órgão duro e resistente, ele pode ter sua estrutura interna remodelada. O uso de aparelhos ortodônticos é um exemplo. Eles exercem forças e nos pontos em que tem pressão ocorre a reabsorção óssea. Assim, os dentes movem-se pelos ossos da arcada dentária e passam a ocupar a posição que o nosso dentista quiser, que a gente precise.
Por isso que é bom a gente fazer esse tipo de aparelhagem com um especialista, certo? Existe uma doença que atinge os ossos muito conhecida e que também afeta mais o sexo feminino, que é a osteoporose. Os nossos ossos, eles são estruturas rígidas devido ao material extracelular do tecido ósseo. Ele contém principalmente o cálcio, fósforo e magnésio, certo? A flexibilidade do nosso osso, ele se dá pela presença de fibras colágenas no material intracelular, ou seja, dentro dessas células. Porém, com a idade, pode ocorrer perda de cálcio nos ossos, o que vai ocasionar a osteoporose. Há também um empobrecimento dessas fibras colágenas e aí, juntando esses dois fatores, os ossos tornam-se mais frágeis, sujeitos inclusive a fraturas mais comuns. Por exemplo, uma pessoa numa idade mais avançada, ela tem uma tendência a sofrer quedas de lugares que é assim considerado baixo e mesmo assim acabar fraturando um dos principais ossos que geralmente os idosos fraturam, que é o fêmur. Como é que faz para prevenir a osteoporose? Bom, primeiramente consumir alimentos ricos em cálcio, né? Alimentos que também tenham vitamina D, certo? Adriana, exemplos de alimentos ricos em cálcio: leite, os derivados dele, né? Expor ao sol no início da manhã ou no final do dia. O sol ele é importante na produção da vitamina D. Habituar-se a praticar alguma atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Uma caminhada de leve já é alguma coisa, melhor que nada. E consultar o médico regularmente, fazer seus exames de densitometria óssea quando ele recomendar. Bom, esse exame ele geralmente só é pedido quando você já está numa idade um pouco mais avançada ou se ele detectar alguma coisa errada nos exames de rotina. É nesse daí que vai dizer se a pessoa tem osteoporose ou não. O nosso esqueleto, né, ele é composto de 206 ossos, muito osso para você aprender o nome, dividido em duas partes. Tem a parte que é chamada de axial, onde fica a cabeça, o pescoço e o tronco, e o apendicular, que são os membros superiores e os membros inferiores. Os ossos podem ser classificados em chato ou plano, quando a largura e o comprimento são maiores que a espessura. Como exemplo, a gente está vendo aí a escápula, que é o osso que fica nas nossas costas, abaixo dos nossos ombros. O osso do quadril também é um exemplo de osso chato. E os ossos do crânio, né? O parietal e o occipital. Fica na parte de cima da nossa cabeça e o occipital fica mais do lado. A gente também tem o chamado de osso curto, que tem as 3 dimensões, bem parecidos os tamanhos. Aí vão entrar os ossos da nossa mão, né? E os ossos do nosso pé, do carpo e do tarso. Então, eles são exemplos de ossos curtos. Temos ainda os ossos irregulares, que não têm uma forma definida. E como exemplo, a gente tem aí as vértebras. Então, isso aí é toda a nossa coluna vertebral, desde a C1 até o cóccix, que é o final dos nossos ossos. Vocês estão vendo que ele está fazendo aí uma distinção com cores. Então, da C1 até a C7, a gente chama de coluna cervical, certo? A C3, a C4 e a C5, ela é onde vai ficar a maior parte de alimentação é na C4. A C5 e a C6, que faz a movimentação do nosso ombro, de levantar o braço, flexão dos nossos cotovelos. A C6 faz o giro do braço.
Então, geralmente, pessoas que têm algum tipo de problema na C5 e na C6, diagnosticado logo problema no braço para levantar. A C6 e a C7, ela estende o cotovelo e os punhos, né? E aqui vocês estão vendo que a T1, que já é essa parte azul, junto com a C7, ela faz o fornecimento de pequenos músculos da nossa mão. Aí tem da T1 até a T6, que são os músculos, como as vértebras intercostais. E do T7 até L1, os abdominais. Do L1 até o L5 é a parte lombar. Então, essa parte amarela e essa parte em vermelho são os locais mais comuns de ocorrer hérnias de disco, né? Que a gente chama, na cervical e na lombar. O osso ele também pode ser alongado, possui as características do osso longo, porém ele não tem o canal por onde passa a medula. O exemplo aí são as nossas costelas. Então, o osso da nossa costela não tem o canal medular. Ele é um osso oco, até mesmo porque ele é extremamente fino, certo? Temos ainda os pneumáticos, que são ocos, né? A cavidade cheia de ar. Aí a gente tem os ossos da cabeça, o frontal, o temporal e o maxilar, né? Que faz parte da articulação da boca. Aí dá pra vocês verem bem direitinho a maxila, onde ele tá mostrando. Temos aí o osso longo, e o comprimento é maior que a largura e a espessura. E como exemplo a gente tem o fêmur, o rádio e a ulna, né? Ambos, os dois últimos fazem parte do nosso braço. O antebraço esquerdo, na verdade. É o rádio e a ulna, certo? A estrutura dos nossos ossos longos, como eu falei para você naquela imagem, ela é formada pela diáfise, que é a parte mais longa do osso, constituída de tecido ósseo compacto, proporcionando uma maior resistência, e a epífise, né, que é a parte das extremidades do osso. Ela se articula com outro osso, né? Ela é formada por uma fina camada de osso compacto que reveste o osso esponjoso e é coberta de cartilagem. Aí, mais uma vez, ele mostrando aquela imagem do osso longo, a epífise são as extremidades e a diáfise que faz parte aí a parte central do osso. E aqui nessa outra imagem está mostrando o osso compacto, né? A gente observa os frinhos aí e esponjoso. Não recebe esse nome à toa, né? Como se ele fosse igual uma esponjazinha, né? Cheia de furinhos, de canais. Não sei se vocês lembram, mas na aula passada que a gente falou sobre o sistema endócrino, a gente viu que existe um hormônio chamado de hormônio do crescimento, que é produzido pela hipófise, a qual vai estimular esse hormônio, ou melhor, o crescimento do nosso corpo como um todo, certo? E quando o indivíduo está em fase de crescimento e falta esse hormônio, aí a gente tem a doença que é chamada de nanismo. Quando a produção dele é excessiva, a gente chama de gigantismo. Nesse caso e último, há um crescimento excessivo, principalmente dos ossos longos. Em adultos, caso haja intensa produção de hormônio do crescimento, os ossos eles tendem a crescer em espessura, determinando uma doença que é chamada de acromegalia. Certo? Então, esse aqui também é vamos dizer assim, a intensa produção desse hormônio já quando a pessoa está adulta. Então, o que causa o gigantismo e o nanismo são crescimentos principalmente da parte óssea, é a falta ou excesso do hormônio do crescimento. Aí vocês estão vendo na localização dos nossos ossos o crânio. Dá pra gente observar aí todos os ossos que fazem parte do crânio. Tem o do nariz, o osso nasal, lacrimal, né? O parietal, o esfenoide, ficam os buraquinhos
Tem o frontal, tem o temporal que fica de lado, tem o zigomático que fica abaixo dos nossos olhos, etmoide, a maxila, né, acima, e embaixo tem a mandíbula. Na lateral aí dá para vocês verem melhor o osso temporal, o occipital, ó, fica bem abaixo do centro, por parte de baixo da cabeça. Dá para ver o osso parietal melhor também, certo? Aí a gente tá vendo as nossas costelas, né? A caixa torácica é responsável por proteger dois órgãos que são vitais, que é o coração e os nossos pulmões. Nela existe 12 pares de costelas, 6 pares de costelas verdadeiras. São chamadas de costelas verdadeiras porque elas são ligadas ao externo, que é esse osso que está no centro, né, das nossas costelas. Elas são diretamente ligadas ao externo. Tem 4 pares de costelas falsas, porque elas são ligadas, mas não diretamente ao externo. Uma é ligada à outra e ambas são ligadas ao externo. E tem 2 pares de costelas flutuantes. Elas são assim chamadas porque elas não são ligadas ao externo. Inclusive, essas aí são as que geralmente, quando ocorre algum acidente, podem perfurar o pulmão, né, ou outro órgão. E que algumas mulheres, não sei porquê, e sei, vaidade em excesso, retiram elas para que fiquem com a cintura um pouco mais fininha. Então, além dos 12 pares de costela, como eu falei para vocês, tem o externo e por trás está a coluna vertebral. Aí tá mostrando toda a nossa coluna, né? Anterior, a posterior e a lateral. Dá pra gente ver as vértebras cervicais em vermelho, são 7. As vértebras torácicas, que são 12. As lombares são 5, amarelo. O sacro, que é a parte final da nossa coluna. E o cóccix, que é o finalzinho dos finalmente, né? Da nossa coluna. Nós temos aí nos membros superiores, que são responsáveis por realizar movimentos mais amplos, né? Os nossos dedos e os movimentos mais delicados e precisos também. Nós temos a clavícula, que é o osso do ombro. Abaixo dela, por trás, tem a escápula. O nosso braço, a gente tem o húmero. Abaixo do cotovelo, como a gente chama, tem o rádio e a ulna, né? O rádio mais interno, a ulna mais externa. E tem aí os ossos que fazem parte da mão, os cárpicos, os metacárpicos e, por último, as falanges. Nos membros inferiores, que são importantes na sustentação do peso do corpo e na locomoção, a gente tem aí o ilho, né, o osso do quadril, tem o pubis e o isquio, certo? Todos eles fazem parte do osso aí do quadril. Tem o fêmur, a nossa perna, o do joelho, a patela. Tem a tíbia e a fíbula, que são os ossos que ficam abaixo do nosso joelho. Vocês observem que a fíbula ela é bem mais fina do que a tíbia. Temos ainda os ossos do nosso pé, que são os ossos társicos, os metatársicos e as falanges, assim como nas mãos. Existem alguns problemas que podem ocorrer na coluna por conta de má posicionamento do corpo durante nossa vida. Um deles é a lordose, outro a cifose, a outra mais comum, é mais falada, a escoliose. Na lordose, a deformação ela ocorre na região lombar, né, que se curva mais para dentro. E na cifose, a deformação ocorre na região dorsal, na região abaixo do nosso pescoço, ela se curva mais para fora. E a escoliose, a coluna ela se deforma para um lado. Aqui a gente vai mostrar a imagem para vocês. A lordose, né, nosso pescoço, ele geralmente fica mais alto, o que os pais, a gente mesmo no popular chama de pá.
Tá trocado aí, viu? A cifose com a lordose. E aí, na escoliose, você vê que a coluna dessa pessoa, ela simplesmente fez uma curva gigantesca aí, certo? Que cuidados eu posso ter para evitar problemas no futuro com os ossos e as nossas articulações? Antes de mergulhar de cabeça em piscina, rio ou mar, certifique-se que a profundidade é adequada. Utilize acessórios de proteção indicados para andar de bicicleta, skate ou patins, além de moto. Use sempre o cinto de segurança no carro, mesmo você indo no banco de trás. Seja atento e cuidadoso ao atravessar vias de circulação de carro. Mantenha sempre a postura correta. Cuidado com pancadas, quedas e movimentos bruscos, certo? E qualquer coisa a mais que você sentir, vá ao médico. Aí a gente tem algumas curiosidades, né? Os nossos ossos são responsáveis por perto de 14% da nossa massa corporal. Isso que acho que vocês já sabem. O fêmur é o maior osso do nosso corpo, né? Ele tem 45 centímetros. Enquanto que o menor osso do corpo é o estribo, que está localizado no nosso ouvido interno, 0,25 centímetros. E um detalhe interessante: com a idade, o número de ossos vai diminuindo, pois ocorre a fusão de alguns ossos. Vocês sabiam disso? Acho que não. Bom, aí tem uma tabelazinha só para me mostrar para vocês quantidade de cálcio que a gente tem, desde quando a gente nasce até uma certa idade. Quando a gente nasce, a gente só tem 25 gramas. Quando a gente tem uns 10 anos, tem aproximadamente 390. Com 17 anos, né, que é a idade mais ou menos de vocês, 800 gramas. Aos 35, que é a minha idade, 1.000 a 1.200. E aí, a partir de agora, aí vai ter uma diminuição progressiva, ou seja, a partir dos 35 anos diminui a quantidade de cálcio. Aí tem uma pergunta: em qual etapa vocês acham que a gente precisa de mais cálcio na nossa dieta? Quando a gente volta a necessitar de quantidade extra de cálcio, por quê? E em 1922 foi descoberto no Egito a tumba do faraó Tutankhamon. Por meio de exames de sua múmia, os especialistas determinaram que ele morreu aos 17 anos de idade. Que se basearam para chegar a essa conclusão? Tem a resposta, viu? A etapa que a gente necessita de cálcio na dieta em todas. Quando a gente volta a necessitar é depois dos 35 anos, porque ocorre uma perda progressiva de cálcio, então a gente necessita repor. E essa aí do Tutankhamon, na quantidade de cálcio que a múmia apresentava, deu para eles chegarem à conclusão da idade dele, né? Uma quantidade retratada parecida com aquela tabela que eu mostrei para vocês. Bom, por hoje é só. Nossa aula está finalizando, então fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau!